Olá, vamos agora encerrar esta parte do Evangelho segundo Marcos, dos capítulos 11 e 12, onde Jesus está fazendo as rupturas. Ele está em Jerusalém, naquela semana que antecede a Páscoa judaica, e que ele está com seus discípulos e diante da primeira ruptura que nós vimos, Jesus rompeu com o templo, Jesus vai romper com os sumos sacerdotes, vai romper com os anciãos, vai romper com os herodianos, com os fariseus, e agora nós vamos ver as outras duas rupturas que ainda faltam, que é justamente com os saduceus, e a última ruptura será com os doutores da lei, também chamados de escribas. Então vamos ver no capítulo 12 de Marcos, nos versículos 13 a 17, como que acontece esse rompimento e por que Jesus rompe com os saduceus. Lembrando que os saduceus era a elite aristocrática dos latifundiários e dos grandes comerciantes da Palestina, e que tinha sua sede também em Jerusalém e também atuava no templo. Eram eles, portanto, os que forneciam os animais que eram vendidos para o povo no templo, para o povo poder ofertar ou então fazer os seus sacrifícios. E eles eram totalmente, os saduceus eram totalmente contrários à fé na ressurreição. Os fariseus já acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Então, eles vão questionar nos versículos 18 a 27 do capítulo 12, segundo Marcos, eles vão questionar Jesus sobre a ressurreição. Lembrando que é aquele caso da viúva que, devido à lei do levirato, lei do cunhado, dizia que se o marido morresse sem ter deixado descendência, então os irmãos, parentes, homens mais próximos desse falecido, tinham a obrigação de dar um filho para esta, ou seja, gerar um filho com esta viúva, e que para que pudesse ter o sustento, garantir o sustento dessa viúva. E eles vão trazer presente, vão trazer isto a partir da lei de Moisés, ou seja, lá do livro do Levítico, e vão fazer uma pergunta para Jesus. Ora, foram 7 irmãos ao todo, por fim morre essa mulher também, não teve filhos, morre. E quando todos ressuscitarem, a mulher também, com qual dos 7 maridos ela ficará? Quer dizer, eles estão testando Jesus porque eles não acreditam na ressurreição. O que Jesus faz? Jesus, ele vai responder com muita dureza este questionamento, esta provocação que os saduceus estão lhe fazendo. Especialmente, olhem os versículos 24 e 27 do capítulo 12. Jesus vai dizer assim, gente, vocês estão enganados, desconhecendo as escrituras e o poder que Deus tem. Deus não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Ele vai salientar isto. Então, quer dizer, ele rompe com essa máscara que os saduceus tinham diante do povo, mas provocavam Jesus porque não aceitavam Jesus. Nós podemos dizer assim, o que Jesus está com esse rompimento querendo passar para os discípulos e para nós hoje? Olha, estejamos de sobreaviso, quem estiver do lado destes saduceus estará do lado oposto de Deus, porque Deus não é Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos, ou seja, daqueles que buscam a Deus, daqueles que, mesmo que já faleceram, mas que viveram a justiça e receberam a recompensa de Deus, ou seja, a ressurreição. Depois nós temos nos versículos 28 a 40 ainda do capítulo 12, mais uma última ruptura, e esta Jesus vai fazer com os doutores da lei, também chamados de escribas. Nós não podemos esquecer que os doutores da lei ou escribas, estes eram responsáveis pela doutrina oficial do judaísmo, ou seja, eram aqueles que interpretavam a Sagrada Escritura para o povo, mas o estavam fazendo conforme as suas conveniências, conforme as suas vantagens. E nós vamos ter aqui, neste versículo, nestes versículos, uma questão muito importante. Um dos doutores da lei,
ele, depois de ouvir toda essa discussão de Jesus com os saduceus em relação à ressurreição dos mortos, enfim, um dos doutores vai se aproximar de Jesus e vai perguntar para Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus vai respondê-lo. Vai responder para ele e também vai dizer qual é o segundo mandamento, junto com este, que não existe outro mandamento maior do que este, que é justamente amar a Deus sobre todas as coisas, então ame o seu próximo como a si mesmo, Jesus coloca. E o doutor da lei, portanto, vai lhe dizer, muito bem, com razão dissestes que Deus é o único e que não existe outro além dele. Isto nós encontramos no versículo 32. E ele continua ainda, o doutor da lei, dizendo, e quem amar a Deus com todo o coração, com toda a inteligência e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então aqui a gente precisa perceber uma questão. Jesus, ele vê também e reconhece as qualidades boas que existem. No caso aqui, no versículo 34, diante da resposta que este doutor da lei dá, Jesus vai dizer, portanto, vendo que este escriba, que este doutor da lei tinha respondido com inteligência, Jesus disse, você não está longe do reino de Deus. Porém, Jesus, ele continuando ensinando no templo, vem a questão é que outros doutores da lei chegam a ele e vão justamente questioná-lo neste sentido. Como é que os doutores, Jesus vai dizer, como é que os doutores da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Jesus está questionando esta expressão, filho de Davi. Na verdade, Jesus não gostava deste título. Por quê? Jesus vai responder, filho de Deus. E o único título que Jesus vai reconhecer para si é o título de filho de homem, que é tirado lá, filho do homem, que é tirado lá do livro de Daniel. Ou seja, significa aquele que é fiel, que é justo, que faz a vontade de Deus. É aquele que sinaliza dentro de Israel, todo israelita que sinaliza dentro de Israel esta busca e esta concretização da vontade de Deus, da vivência do projeto de Deus. Jesus questiona esse título quando ele diz assim, o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu coloque seus inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, Jesus diz, lá no versículo 36 ele disse isso e ele continua dizendo no versículo 37 do capítulo 12, o próprio Davi chama Deus de Senhor. Então, como é que ele, o Senhor que é o Filho de Deus, como é que ele pode ser filho de Davi, se o próprio Davi chama de Senhor? E nós temos aqui em Marcos dizendo, olha que numerosa multidão, ouvindo Jesus, escutava Jesus assim, querendo beber disso, escutava Jesus com prazer, com atenção. Porém, Jesus continua e ele vai então romper, mais uma vez, a partir disso que ele já falou, da expressão filho de Davi, ele vai trazer presente agora a hipocrisia que vai condenar, portanto, o comportamento ganancioso, hipócrita que os doutores da lei mantinham diante do povo. Gostavam de andar com longas túnicas, nas túnicas franjas e nessas franjas com versículos bíblicos. Jesus vai chamá-los compará-los a um sepulcro caiado, ou seja, vai chamá-los de sepulcro caiado. Sepulcro por fora bonito, mas por dentro cheio de podridão. Era o que, na verdade, eles tinham. Eles fingiam, diziam para o povo uma coisa e viviam outra. Gostavam de serem saudados nas praças e nos banquetes eles ocupavam os primeiros lugares. E sem contar que, gananciosos que eram, quando iam na casa das viúvas consolar as viúvas, isto era em detrimento, esse consolo era no sentido de receber em troca da consolação que davam as viúvas. Então Jesus condena isto, rompe, portanto, com os doutores da lei.
é interessante notar, depois dessas 5 rupturas que já vimos, as 3 primeiras no vídeo anterior e estas 2 agora, Jesus, ele está sentado nas imediações do templo, ele está sentado onde está o cofre das esmolas, próximo do cofre das esmolas, e ele fica observando as pessoas colocarem as suas ofertas, as suas esmolas. Mas chama atenção um detalhe, quando uma viúva se aproxima e vai depositar 2 moedinhas dentro desse cofre. Essas moedas não valiam muito, mas era tudo que ela tinha que ela colocou. E Jesus vai chamar a atenção dos discípulos que estão com ele e vai dizer, olha, todos os outros que colocaram aquilo que estava de sobra, que não vai fazer falta para eles. Mas esta mulher, ela vem e ela coloca o necessário que fará falta para ela, quer dizer, ela deu tudo aquilo que ela tinha. Ela não fica pensando como, no aspecto, se eu não cuidar eu não vou conseguir sobreviver. E Jesus vai ressaltar o comportamento desta mulher como alguém onde se manifesta a vontade de Deus. Por que Jesus usa essa comparação em relação à viúva? Porque Jesus percebe que o seu grupo de discípulos não entendera a multiplicação dos pães que Jesus fizera, porque quando a multidão, já estava ficando tarde, a multidão, lá quando Jesus vai fazer a partilha, a multiplicação dos pães, quando os discípulos percebem aquela multidão, eles vão perguntar a Jesus mestre, primeiro vão dizer, olha mestre, despede eles para que eles possam ir às cidades e comprar pão, e depois eles vão alegar que eles não têm dinheiro para comprar pão para essa multidão toda. Então Jesus está quebrando essa lógica, Jesus está querendo ressaltar, é ser solidário, é dar aquilo que se tem, é realmente saber partilhar, ser justo em todos os sentidos. Bom, depois disto, Jesus, nos versículos 41 a 44 do capítulo 12, nós temos esta questão da oferta da viúva. Depois disso, nós entramos no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, e aqui é importante a gente frisar o seguinte: depois de romper com todas estas autoridades, todas estas situações que não iam de acordo com o projeto de Deus, mas que distorciam o projeto de Deus, Jesus sai com os seus discípulos e vai até o Monte das Oliveiras, onde ele senta, mas agora com 4 dos seus discípulos, que são Pedro, André, Tiago e João, ou seja, os 4 primeiros que ele chama lá na Galileia, e a sós com os 4, ele faz o seu último discurso, ou seja, a última instrução que Jesus vai dar aos discípulos antes de passar pelo processo da paixão e da morte. E isto nós temos no capítulo 13, no versículo 3, o nome desses 4 discípulos que Jesus então senta para fazer o último discurso. E isto vem por quê? Porque quando eles estão saindo de Jerusalém, um dos discípulos olha para o templo e diz, mestre, olha que construção linda, né? E Jesus diz, você está vendo estas grandes construções aqui, ou seja, ali em Jerusalém, não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Jesus está aqui se referindo ao templo, o templo lá, a construção feita e que vai ser, no ano 70, vai ser definitivamente destruído pelo Império Romano quando entra na cidade de Jerusalém, depois da guerra que os judeus tiveram contra Roma, e vão então, o exército romano vai destruir para sempre o templo. E aqui nesse discurso é importante a gente ter presente o seguinte: esse discurso ele consta de 5 partes, e Jesus agora, sentado com esses 4 discípulos, ele vai responder a pergunta que eles a sós fazem para Jesus: mestre, dize-nos quando acontecerão todas estas coisas e quais são os sinais que nós saberemos que isto tudo vai acontecer. Então, a resposta de Jesus se dá em 5 partes. A primeira está no capítulo 13,
nos versículos 5 a 8, quando Jesus diz assim, ó, não se deixem enganar por falsos messias, não fiquem alarmados com os rumores de guerra, não será logo o fim. Pessoal, Jesus está aqui se referindo à destruição do templo. Depois, nos versículos 9 a 13 do capítulo 13, Jesus vai lembrar que, como consequência, no seu discurso, ele vai lembrar: os discípulos serão perseguidos, as discípulas e os discípulos serão perseguidos. Ou seja, onde que nós vamos ter isto aqui? Jesus vai dizer, nos versículos 9 a 13, vocês vão ser perseguidos, mas não tenham medo e nem se preocupem. Atenção, não vos preocupeis com o que falar, porque o Espírito Santo estará com vocês. Esta é a maior certeza para nós, discípulos e discípulas de Jesus. O Espírito Santo está conosco, o mesmo Espírito que esteve com Jesus está conosco, ele age e ele faz nos dizer aquilo que precisa ser dito se nós dermos espaço para que ele possa agir e falar em nós. Uma terceira parte desse discurso de Jesus, nós temos nos versículos 14 a 27, sempre do capítulo 13. Quando Jesus, então, vai dizer assim, ele vai trazer presente uma figueira, ele vai dizer, olha, quando vocês percebem que os galhos da figueira estão se tornando tenros, as folhas estão começando a ficar viçosas, ele diz, olha, vocês sabem que significa que o verão está próximo, sempre lembrando isso dentro do local onde Jesus, lá no hemisfério norte, onde a Palestina se localiza. Portanto, Jesus quer dizer o seguinte, leiam os sinais dos tempos para descobrir onde Deus está atuando e chegando. Isto será fonte de coragem e ajudará a perceber a vinda do Filho do Homem. Por isto hoje, os sinais de Deus estão presentes em tudo quanto é lugar. Mas precisamos olhar onde que está nestes sinais que nós percebemos a vontade de Deus. Onde nesses sinais nós percebemos aquilo que destrói a vontade de Deus. Onde nós percebemos quais são os sinais dentro da nossa realidade. Gente, não é ficar olhando para o céu, literalmente para as nuvens, mas a olhar, não vamos esquecer que no Êxodo, quando Deus acompanhava o povo em forma de nuvem durante o dia, não é uma nuvem como nós vemos hoje em dia no céu, mas é uma comparação para dizer proteção, uma nuvem que protege do calor durante o dia, essa seja a proteção de Deus, Deus que caminha junto. Então, olhemos para o nosso redor, onde está acontecendo a vontade de Deus, onde nós estamos percebendo que o reino de Deus está acontecendo, onde nós estamos percebendo que o reino que Deus está chegando, quer dizer que Deus está se concretizando através da ação das pessoas. Estes são os sinais dos tempos que nós precisamos ler e perceber também quais são os sinais que mostram que Deus não está tendo vez e voz para agir, onde a ganância, onde a falta de perdão, onde a corrupção, onde as injustiças, onde o desamor, onde tudo aquilo que é anti-evangelho predomina. Por fim, nós temos a quarta parte do discurso, deste último discurso, que está nos versículos 28 a 32 do capítulo 13, quando Jesus diz assim, prestem atenção, não é qualquer sinal que vem de Deus, só Deus sabe a hora. Daquela hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas só o Pai. Perdoem, gente, aqui eu na verdade, trouxe presente, este aqui é o quarto sinal, é dos versículos 28 a 32, é a figueira, e nos versículos 14 e 27, Jesus está falando das tribulações. Então, quando Jesus diz assim, ó, é preciso ler os sinais dos tempos para descobrir onde Deus está agindo, atuando e chegando, Jesus vai se referir, ele vai dizer, ó, isto será fonte de coragem e ajudará a perceber a vinda do Filho de Deus.
Jesus se refere ao ídolo abominável que seria colocado no templo, ou seja, Jesus diz assim, haverá tribulações devido ao ídolo colocado onde não deveria ser colocado. Quando Jesus faz esta colocação, Jesus está se referindo, nós temos que ter presente que o Evangelho de Marcos é escrito justamente, termina de ser escrito quando o templo é destruído no ano 70, e o Império Romano havia colocado, antes do ano, nas proximidades do ano 70, lá no ano 66, mandou colocar uma águia, a imagem de uma águia dentro do templo. Ora, a águia era o maior símbolo do Império Romano. Roma era considerada deusa, os imperadores se consideravam deuses. Então, a águia, o símbolo de Roma, do Império Romano, está profanando o templo. Então, quando Jesus diz isso, olha, percebam o que está acontecendo, para que vocês percebam quais são os sinais de vida, onde Deus está atuando e agindo, e quais são os sinais de morte que impedem a ação de Deus. E voltando então nos versículos 28 a 32, que essa quarta parte do discurso, é onde que Jesus diz, ó, é necessário aprender com a figueira. Lá no versículo 28 ele diz isso, né? Então ele vai dizer, ó, só Deus sabe a hora. Daquela hora ninguém, nem os anjos, nem o filho, mas só o Pai sabe, no versículo 32 ele diz isso, quando tudo isso acontecer. E é claro, gente, que aqui nós não temos apenas em relação à destruição do templo, mas nós temos como cristianismo toda essa questão da escatologia, das verdades finais que um dia acontecerá o fim dos tempos, né? Então, tudo isso presente no dia a dia que Jesus traz aqui presente, né? Que este fim só o Pai sabe, ninguém mais. E finalizando a última parte do discurso, nos versículos 33 a 37 do capítulo 13, Jesus diz, o que digo a vocês, digo a todos. Jesus aqui ressalta a necessidade de vigiar sempre. Ele diz, fiquem vigilantes, vigiem, porque ninguém sabe o dia nem a hora, como ele traz presente antes, e ele diz assim, ó, vocês não sabem quando o Senhor da casa vai voltar, o horário nem o dia. Quando ele vier, que não os encontre dormindo. Por que Jesus diz isso? Porque ele parte de uma colocação que ele diz, olha, um homem partiu de viagem, deixou a sua casa, deu autoridade para seus servos, distribuiu a cada um a sua responsabilidade e ordenou ao porteiro que vigiasse. É o que Deus, um dia ele voltará, nós não sabemos o dia e a hora, e quando ele voltar, que não nos encontre achando que pode ser amanhã, depois da manhã, não sei, ou seja, todo dia é hora e toda hora, todo dia é hora de estarmos vigilantes e vivendo, buscando concretizar o projeto de Deus, o reino de Deus, onde quer que nós estejamos. Então, gostou do vídeo? Dê um like, compartilhe com pessoas que você conhece, se você acha que é importante, e não esqueça de ativar o sininho para que receba notificações dos próximos vídeos, que nós continuaremos com os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho segundo Marcos. Valeu, até mais. Paz e bem.